Bíblia Sagrada, 2 Reis, capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel e mata Jorão e a Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas que lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, e entra e faz que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior e toma a almotolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. Disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú, o qual de todos nós, e disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu, e saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem, porque veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar, mas eles disseram: é mentira, agora faze-no-lo saber. E disse assim, e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Então Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é de vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão, e o Atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para cá, para trás de mim. E o Atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando a estes a ele, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu para fazer com a paz?
passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece que o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro, e aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, a Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e acharam no pedaço do campo de Nabote o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú? E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu Jorão entre os braços, e a flecha que saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço do campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço do campo, conforme a palavra do Senhor. E que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú seguiu após ele e disse: fere também a este no carro da subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido e morreu ali, e seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá, e Jeú veio a Jezreel, e o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Sinri, que matou o seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é contigo? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na do alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue e parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha do rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e a palma das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comeram a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo do pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Assim seja.